Sejam muito bem-vindos a este novo projeto que está nascendo hoje. Este projeto se chama Risco Invisível. É o podcast que vai tratar de assuntos relacionados à saúde. A princípio, gestão de riscos assistenciais em saúde. Aqueles riscos, como assim o nome do nosso podcast, risco invisível, que muitas vezes nós não percebemos, nós não enxergamos, mas ele está ali, sim, fazendo parte. E também tem um outro olhar deste podcast, que é um risco que está oculto, no qual nós profissionais de saúde, eu como enfermeira trago essa expertise também aqui, aquela dor, aqueles sinais e sintomas que o nosso corpo físico traz e que muitas vezes a gente não valoriza. Então aqui tem também um grande risco invisível e este assunto também será tratado, será abordado aqui neste podcast. E hoje, para a inauguração deste podcast Risco Invisível, eu, Marisol Festa, convidei uma pessoa muito especial que fez parte em várias etapas da minha vida. Nós nos conhecemos há mais de 35 anos, acho que melhor não vou entrar em detalhes, para não entregar, né, muito ouro, mas por várias vezes nós nos encontramos, nós trabalhamos juntos, nós estudamos juntos, e, enfim, e hoje essa pessoa especial está aqui. E não perca o conteúdo até o final, porque você vai se encantar com o que você vai ouvir aqui. Andréia, seja muito bem-vinda. É uma alegria estar aqui. Estou me sentindo muito honrada, privilegiada pelo seu convite para estar com você inaugurando esse espaço tão valioso. Perfeito, Andréia. Eu que agradeço por você ter disponibilizado também o seu tempo, que eu sei que é precioso, valioso, para estar aqui, então, contribuindo, né? E gostaria que você se apresentasse, né? Contasse um pouco aí de todos os seus estudos, de toda a sua trajetória, e também Andréia, filha, né, dos pais valiosos que você tem. Fique à vontade. Bom, eu me chamo Andréia Kanashiro, né, de essência da minha família de origem, e Cusiol, que eu trago com muita honra do meu marido. E sou filha de descendente de japoneses, que é meu pai, né, os meus avós são japoneses, e do lado da minha mãe deve ter uma mistura, acho que tem italianada com espanhol, enfim, né? Então, vocês vão observar muito que eu tenho esse mix, né, dentro da minha personalidade. E hoje eu tenho a minha família, né, o Leandro, meu marido, meu amor de muito tempo, meus 2 filhos, e desde muito cedo eu me encantei pela área da ajuda, mas eu não sabia o que era ajuda, né? Porque eu tive um irmão com problemas desde que nasceu, então eu cresci no meio da ajuda. E aí aquilo acho que despertou algo dentro de mim. E aí, né, a gente se enveredou para estudar farmácia e bioquímica, que é uma parte, né, do que eu sou, e não quis trabalhar com medicamento, eu quis trabalhar com laboratório, com diagnóstico, para entender o que estava oculto nas pessoas, né? O que estava dentro de cada ser e como que eu poderia contribuir com o pouco que eu sabia. E aí que eu me enveredei para a área laboratorial e microbiologia, que foi o que nos uniu pela primeira vez, né? Sim. E depois, nessa andança toda, fui estudar na Unicamp, fiz mestrado em ciências médicas, dei aula por muito tempo e depois de 20 e poucos anos na área hospitalar e acadêmica, eu conheci uma abordagem terapêutica que daqui a pouco a gente conta para vocês, né? Não vou dar spoiler de tudo, né? Do nosso bate-papo. E é isso, né? Trabalhei no front mesmo, na área hospitalar, por 25 anos, dentro do laboratório, na gestão hospitalar como um todo. Vi muita coisa que me alegrou, mas também muita coisa que me desafiou. Isso que me trouxe para onde eu estou hoje, né? O que está invisível, o que está oculto. E será que o ser humano é só doença física? Será que ele se resume a isso? Eu ficava muito intrigada.
Eu acho que você também, né, Marisol? Sim. Eu me lembro quando a gente atuava junto, né? Você na microbiologia e eu lá nas estratégias de prevenção de infecção, o quanto a gente trocava de informações, né? Então, coletava material de um paciente, Andréia, né? Vamos agilizar o que está crescendo, o que não está crescendo, que bactéria é, né? E muitas vezes o desfecho não era satisfatório. Né? Então, eu vi muitos pacientes que poderiam, na minha ideia, naquela época, né, como uma controladora de infecção, imagina, né? Que ilusão. Que ilusão. Alguns pacientes que poderiam, né, ao meu ver, não ter ido a óbito, né? E alguns que se falava, nossa, é só isso, e aí ia a óbito, né? Então, tinham coisas ocultas, né, que era assim intrigante, mas que eu não conseguia entender. Então foram anos de dedicação, né? De muito estudo, né, de muito painel de cultura, né? Desde da época do manual até a parte da automação, né? Então essa questão tecnológica a gente viveu também, né? Nós vivemos muitas transições, né? Nós somos da geração que viveu essas transições, que veio do manual, do artesanal, para o tecnológico e hoje digital, né? Hoje já tem cabines aí diagnósticas. Então, como vai ser isso? Né? Que agilizam, né, os resultados. A questão do gerenciamento de riscos assistenciais, que eu ainda trago, né, na atuação ainda hoje, traz ainda esses desafios. Né? Muitas pessoas antigas que eram do manual, né, do artesanal, que ainda tem que estar assim antenado e estudando, né, porque a gente acha que faz a faculdade, faz uma especialização e aí já está pronto, né, e é um sonho, né, é uma ilusão. É uma ilusão. Né? É uma ilusão porque, principalmente nas nossas áreas, né, estudo direto, né? Entrar no site da Anvisa, no site do CDC, toda semana, ver o que tem de novidades, o que é que tem de atualização, para trazer atualização. Né? E mesmo assim a gente está desatualizado, né? Sim. Mesmo correndo atrás, a gente está desatualizado sempre, né? Tem sempre coisa nova. Sim. Então a gente tem que ficar correndo atrás mesmo, né? Até que chega um momento que você resolve fazer uma transição. Né? Essas inquietações, primeiro a gente, na juventude, a gente tem aquela idealização, né, que é lindo da juventude, né, os sonhos, os ideais, a gente acha que realmente a gente vai sair da faculdade, vai ser tudo figura de livro perfeito, você vai ter todos os materiais, todos os medicamentos, né? Quando você chega na vida real, a gente vê que as coisas não são tão simples assim. Né? Que tem muito por trás de cada passo da assistência. Né? Eu gostava de falar assim para os alunos na faculdade, né? Que para você imaginar aquele leito todo disposto, né? Todos os equipamentos, por exemplo, num leito de UTI. Né? Então, para estar tudo ali daquele jeito, existe alguém trabalhando por trás. Né, aquele lençol, então existe um serviço de lavanderia, existe um serviço de manutenção, engenharia de equipamentos, né, existe toda uma estrutura para que o cenário esteja montado. Exatamente. Né, e aí se esses parceiros, né, não atendem adequadamente, né, não atendem a essa demanda, começam a existir as falhas, né, começam a existir os riscos. E é o que, da teoria da sala de aula, quando a gente vai para a prática, né, é o que a gente se depara muito, né, Andréia? Exatamente. E aí também tem muitas questões da indústria, né, da saúde, que é muito bem-vinda, sem dúvida nenhuma, as tecnologias, o avanço, mas como é que nós estamos lidando com isso? Né? Nós temos pessoas com índoles realmente comprometidas, mas também temos outros vieses. Né? A gente não pode focar neles, sim, mas também a gente não pode sublimar, né? Dar de poliana e achar que é tudo um mar de rosas. Sim. Então a gente tem que colaborar com a nossa expertise, não só técnica, mas de ética, né? De reflexão, de integração de equipe, né? Que é o que você está falando. Sim. Se um daqueles parceiros não está contente, se ele falha, a gente vai ter um problema lá na frente. Sim. Né? E aí se torna risco atrás de risco. E os riscos invisíveis. E os riscos invisíveis, né? Além do que a saúde emocional de todos, né? Porque se um percebe que o outro não está atendendo conforme deveria, impacta emocionalmente.
né, há uma sobrecarga de trabalho. Uhum. Né? E aí a saúde mental, né? A gente tem aí agora a NR1, que é uma norma regulamentadora que vem, né, para atender isso Contemplando, depois né? de tanto problema, né? De tanto afastamento por questões de saúde mental mesmo. Né? Então, atender a essa demanda, né? Mas é o que você falou no início, né? A gente sai da teoria, sai da sala de aula, né? Com aquela ilusão, né? É muito bom, né? Precisa, sim, ir para a prática. Mas como ir para a prática, né? Uhum. Talvez se fosse há um tempo atrás, eu acredito que a gente se prepararia um pouco mais emocionalmente, mentalmente, para dar conta desses recados dentro de uma instituição de saúde, né? E trabalhar com a dor do outro não é fácil, porque a dor do outro, ela espelha as nossas dores. Se não for a nossa, de alguém que a gente conhece, que a gente ama, né? Então, se o profissional da saúde não tem essa estrutura, esse suporte, né, que agora, se Deus quiser, as coisas vão melhorar, né, Sim. nesse sentido, mas se ele não tem, das duas, uma, ou ele vai congelar e se tornar um autômato, um robô, ou ele vai adoecer. Ele vai adoecer pouco a pouco, né? Sim. E aquele sofrimento calado, aquela emoção guardada vai se transformar, se materializar numa doença no corpo físico ou no corpo emocional. E não só o profissional, né? Mas todas as pessoas que ele ama, que convive. Né? Exatamente. Porque a gente leva isso para casa, né? O congelamento não fica só no âmbito profissional, fica lá em casa também. Então é o marido que se sente não visto, os filhos, né? Que também muitas vezes tentam dar conta das suas demandas para não sobrecarregar aquele pai ou aquela mãe. Então é toda uma rede Sim. mesmo envolvida e e disponível, né, para esse cuidado. São filhos fazendo papéis de pai e mãe, né? Para não sobrecarregar. Uhum. Muitas vezes o pai e a mãe chegam sem paciência nenhuma, né? Então as dores vão se multiplicando, né? Dentro de casa. É isso. E a gente pode ver na nossa trajetória, né, Andréia? Pessoas conhecidas que passaram por isso, né? Durante, né, esses anos dentro de instituições de saúde, dentro de instituições educacionais também, Uhum. né? Porque são empresas, né? É um hospital, é uma clínica, é uma universidade, mas são empresas, né? Existe uma gestão, né, ali financeira também, que é o sustento da instituição, né? E muitas vezes se perdem alguns valores. Né? Se perdem alguns valores e muitas vezes o profissional também ele romantiza esse vínculo, né? Então, esperando que a instituição traga algo como se fosse um paternalismo. Isso não vai acontecer. Isso é ilusão, né? Então, tem que ser uma relação, sim, responsável, afetiva, mas sempre com a consciência de que é uma relação profissional e que a instituição tem que sobreviver, né? Ela não pode sofrer por um ou por poucos, ela tem que gestar pelo macro. Sim. É que quando a gente também inicia a vida profissional, a gente tem esse romantismo, a gente acha que nós vamos fazer total diferença. Fazemos sim, mas somos mais uma peça nessa engrenagem toda, né? E isso a gente sentiu na pele, né, Marisol? A gente pôde sentir na pele, sim. Os momentos difíceis, né? Tiveram inúmeros, milhões de momentos prazerosos, né? De reuniões, de discussões de caso, e realmente conseguimos agregar muito valor à vida de muitas pessoas, né? De muitos pacientes, acolhida de familiares, né? A gente acabava meio que se envolvendo, né? Não só na situação de um exame específico, mas no contexto todo, né? Até a nível social mesmo, né? Sim. Daquela família. Então, muitas vezes eram famílias que vinham de cidades aqui da região, não tinha nem onde ficar, né? Não tinha nem onde se alimentar adequadamente. Então, era bem complexo, né? E hoje eu percebo o quão carente a gente era também, né? Uhum. Eu tenho um professor na Índia que ele fala que a gente busca a questão de ser um profissional, né, de saúde,
né, aquele ajudante, mas que na própria universidade, no próprio ensino, precisaria ser analisado a partir de qual postura você está querendo ajudar, né? Porque tem várias posturas do ajudante, né? Aquele que ajuda esperando receber algo em troca, aquele que ajuda esperando ser visto, né? Ser reconhecido, se sentir pertencente ao, né? a um grupo. Só que esse cuidado emocional, né? Que nos traz talvez essa questão mais madura, né, de ser um profissional adulto, maduro, né, e capaz de resolver as coisas sem adoecer, né, isso ainda acredito que ainda está um pouco longe de acontecer, né. Mas também existe uma luz imensa no final do túnel, né? Porque nós que somos desse tempo da transição, nós não somos tão velhas assim, tá, gente? Nós somos experientes, né? Que a gente viu essa transição, né? Do manual, do artesanal, que eu digo, né? Do tradicional para a modernidade tecnológica e digital. A gente também traz a nossa experiência que é divulgada com uma velocidade maior. Isso eu acho que é um grande ganho que a tecnologia nos trouxe, né? Então, eu vejo esperança. Sim, né? sim. E que os novos profissionais possam ter esse suporte e entender esse lugar do ajudante. Sim. Né? Porque o ajudante é aquele que só dá aquilo que ele tem. Porque se ele der mais do que ele tem, ele vai adoecer. Alguma parte vai sofrer. Sim. Né? E eu percebo durante a questão da assistência ainda hoje, na gestão de riscos assistenciais, o quão desequilibrados se tornam os parceiros, né, os pares dentro da instituição de saúde, quando eles não estão olhando para dentro. Né? Quando saiu de um plantão, né, ainda tem que assumir outro. Então, como que vai inteiro? Né? Como que é capaz de estar consciente, por exemplo, para a prática da lavagem das mãos? Né? Que é algo que teoricamente é tão simples. É tão simples. Aí eles falam assim, de novo vai fazer esse treinamento? De novo? Né? O básico do básico. E assim, eu já chego falando, não tem nada de diferente. Na técnica não há nada, né, de novo para lavar as mãos. Se entra lá no Google, você vai achar a técnica. Né? Mas como é te tornar consciente da prática? Né? Para que você possa estar inteiro a hora que você for realizar o procedimento junto ao paciente. Né? Então, algumas técnicas da prática da presença, né? Então ainda tem o registro para abrir a torneira, né? Sente a textura, o metal, a temperatura, presta atenção na temperatura da água. Né? Então, para estar presente e aí lembrar da prática correta de lavagem das mãos. Porque a cabeça, né, com as tecnologias, né, com a tela do celular, esse colorido, o estímulo, né, cerebral está cada vez maior. E você tocou num ponto muito importante, né? E muito difícil. É simples, mas difícil. Que é a gente estar na presença. Né? O que é estar na presença? Porque na presença, no aqui e agora, não tem problema. Né? Aqui nesse minuto que a gente está, né? Tão gostoso, né? Entre amigas, um ambiente aconchegante. Aqui não tem problema. Onde tem problema? No meu passado e na minha preocupação do futuro. O problema está aqui, né? Essa mimiseira que fica. Esse ruído que fica aqui, né? Então, por exemplo, a depressão. A depressão nada mais é do que o nosso vínculo com dores de coisas que já aconteceram conosco, com os nossos familiares. E a ansiedade, o que é? É preocupação com algo que às vezes nem acontece. Né? Então, estar na presença, como você disse, sentir a textura da torneira, né? Quantas vezes a gente não toma banho e nem sabe que está ali tomando banho, não sente aquela água gostosa caindo no rosto, né? A água o cheiro do sabonete. O cheiro do sabonete, você se cuidar, isso é estar na presença. E no chuveiro não tem problema, né? Então, conforme a gente vai ficando um pouco mais experiente, a gente vai tendo um pouco mais de atenção. Não é fácil. Estar na presença é algo muito difícil. É um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. Mas quando a gente está naquele momento ultra estressante,
fica na presença só naquele minuto. Se puder, tira o sapato ou segura em algum lugar. Através dos 5 sentidos, né? Então, já fica aqui uma grande dica. Precisa estar na presença, a prática dos 5 sentidos. Exato. Né? A gente passa horas e horas numa nuvem, né? Em histórias que você fica pensando e não está no presente. Uhum. Né? A respiração também é uma delas, né? Prestar atenção na respiração. Então, e Andréia, são as dicas que a gente hoje, depois de tantos anos, traz para os nossos clientes. Uhum. Né? Eu ainda um pouco mais voltada para assistência, né? Trago, né, essas informações, por quê? Porque são estudos que vieram muitas vezes através de dores, né? E a gente agrega valor para entregar algo diferente, né? Então, quando você fez essa transição, né, da área mais da farmácia, né, da farmácia bioquímica ali do laboratório, quando você foi transitando de carreira, né? Como foi esse momento? Essa história é bem interessante, né? No auge do meu estresse, eu estava terminando o mestrado. Pensem em vocês, eu trabalhava no hospital 8 horas por dia, que nunca no hospital você trabalha 8 horas por dia. Você sabe o horário que entra, mas não sabe o horário que sai. Não é assim? Com um filho pequeno, fazendo mestrado, e aí eu assumi um cargo diferente, que era a gestão da qualidade do hospital todo. Então, vocês imaginem a loucura que era. E aí, depois disso, obviamente, eu desenvolvi uma doença autoimune. E fiquei 1 ano andando de médico em médico, sendo que a gente trabalhava no melhor hospital aqui da região, né, com os melhores médicos, e ninguém achava o que eu tinha. Falei, eu vou morrer. Com filho pequeno, filha pequena, meu marido, minha família. Eu falei, e agora? Né? Tô perdida. Eu tinha 39 para 40 anos. Não vou contar minha idade não, tá? Podem tirar, não quero saber. E aí, de porta em porta, e me falaram de uma terapia nova. E uma tia falou, por que você não procura essa terapia e tal, né? Aí eu fui ler. Primeiro que não tinha quase nada para ler sobre a terapia. E eu sou muito técnica, somos muito técnicas, né? Aí eu comecei ali, falei, esse negócio aí parece mandinga. Mãe, não sei, que eu tô meio com medo desse lugar. Mas também não tinha nada a perder, né? E fui. Cheguei lá, uma senhora muito elegante, educada, começou a explicar que aquilo tinha a ver com ciência, não sei o que, não sei o que lá. Daqui a pouco começou a terapia em grupo. Aí um sente não sei o que, outro chora, outro cai no chão, outro fica no... Eu falei, meu Deus do céu, eu tô aqui numa sessão religiosa, não é possível, né? E eu com medo, só não saí porque era chato, né? É igual você sair de uma sala de aula, né? É chato o professor tá falando, você, né? Aí fiquei lá. Aí foi mais uma vez. Aí aquela mulher falou pro cliente agradecer o sintoma. Eu falei, que mulher doida. Ela nunca viveu dentro do hospital. Como assim agradecer um sintoma? Né? E a pessoa agradeceu. Eu falei, não, ela tá de brincadeira comigo. Eu vou começar a voltar aqui de bravo, só para entender esse negócio. E aí eu falei, bom, eu não tenho nada a perder, eu vou passar por essa terapia. Gente, aquilo transformou a minha vida. Não é um milagre, uma varinha de Harry Potter, não é isso. Mas a partir daquele momento, os médicos certos surgiram, os exames certos, a medicação correta, descobriram o que eu tinha. E eu só fui melhorando. Eu falei, meu, esse negócio é louco. Não sei o que é, mas é. Mas é. Aí, a professora Vera Bassoi, que é essa senhora que eu tô contando para vocês, um dia me liga, fala assim, olha, Andréia, né, eu gostaria de convidá-la para fazer o meu curso de constelação, não sei o quê. E eu com meu marido, tá me convidando para fazer o curso, acho, não tem nada a ver. Aí eu falei, expliquei, falei, não posso, eu tenho atribuição no trabalho, dou aula em 2 faculdades, nananã. Ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu te convido a vir assistir uma aula. Se você não gostar, tudo bem, né? Mas vem assistir uma aula comigo. Tá bom. E aí, nesse meio tempo, contaram que ela estava mexendo com tal de uns bonequinhos Playmobil que andavam.
Ah, Falei, meu Deus, a mulher mexe com voodoo. O que é isso? Meu Deus do céu. Aí fiquei lá, né, na expectativa. Cheguei na sala de aula, ela falou, gente, eu vou me demonstrar para os alunos pela primeira vez uma técnica que eu estou estudando. Eu com uma colega, vai mostrar o voodoo, né? E eu vou sortear um aluno aqui, um de vocês, já tinha lista de presença, né, com os números na frente, um de vocês para passar pela experiência. Não preciso nem contar quem foi sorteada, né? Meu Deus do céu. Aí, não é que o boneco andava mesmo e contava tudo? Uns bonecos Playmobil dedo duro, contava tudo e eu não sabia nem como que ela entendia. Aí eu falei, bom, agora eu vou dar de brava, eu vou estudar esse negócio. Porque ela é professora universitária, catedrática, com 50 milhões de faculdade, pós-graduação, isso e aquilo, dizendo que aquilo era ciência. Falei, Não, agora e você teve a experiência prática, né? punha a mão Que nos o bonecos, negócio eles funcionou. andavam. Primeira constelação com pessoas me Isso. ajudou. Você percebeu que o negócio mudou, né? Mudou totalmente. Depois eu fui lá, o boneco andou, eu falei, ah não, agora eu vou querer entender isso daí. E aí, isso aconteceu acho que em 2012, por aí. 2012, 2010, não lembro exatamente. Aí eu comecei a ir, né? Falei, eu vou estudar. Me ralava para chegar lá no horário, né? Mas fui. Bom, o que aconteceu, para resumir essa conversa, eu me tornei sócia da professora Vera Bassoi, que é esse monstro na constelação, uma das pioneiras na constelação familiar no Brasil. E ela fez o mestrado dela em constelação com a técnica que ela criou, com esses bonequinhos que andam, né? E a gente formou muita gente, né? Acho que nós formamos mais de 4.000 consteladores nessa técnica. Então, eu fui fazendo a transição, mas sempre com muito sofrimento. Primeiro que os nossos colegas achavam que eu tinha ficado louca. Imagino. Né? Como imagino. que sai no auge da carreira para fazer um negócio que parecia que eu estava mexendo com voodoo, né? Depois, a minha própria família, né? Eu não sabia explicar como que eles iam entender. Se nem eu entendia direito, né? Então, foi muito sofrido. E durante esse período, vários convites se reapresentavam para mim, né? Para eu voltar, para fazer tal trabalho, para eu dar assessoria, dar consultoria, e as universidades. Aí eu comecei já a não acreditar em tudo que eu ensinava. Eu falei, mas eu estou sendo uma farsa. Como é que eu vou continuar? Aí eu entrei em crise existencial, com 40 anos, né, gente? Pensem vocês. E aí, pouco a pouco, eu fui fazendo essa transição, até que a professora me convidou para ser sócia dela. Nós tivemos um instituto por 10 anos, 10, 12 anos, e nós encerramos as atividades agora em dezembro. E a professora Vera também, então nós continuamos juntas, só não temos mais o instituto. Né? Então essa transição foi muito difícil. Mas partiu de uma dor, né, Andréia? Partiu da minha dor. Partiu da minha dor. E essa foi a primeira dor que eu trabalhei, né? Depois trabalhamos outras dores, que eu digo para os clientes, né? Sentar na cadeirinha deles é muito difícil. Na nossa, como terapeuta, é fácil, porque a gente sabe a técnica, né? A gente tem a experiência, é fácil. Agora, sentar na cadeira para você se olhar é muito difícil. E a gente percebe, Andréia, hoje, né, quantos profissionais de saúde adoecendo, né? A ponto de precisar existir, né, criar a norma regulamentadora por conta disso, né? Então, o quanto esse profissional da ajuda precisa de ajuda. Precisa de ajuda, desde sempre, né? Vai tentar ocupar um lugar, né? Já muitas vezes movido, né, como você falou no começo, por uma dor de um sistema, né? Que quem está nos assistindo que não conhece muito de constelação familiar, né? É uma técnica, é um estudo, né? Que se vocês até quiserem conhecer um pouco mais, né? Se direciona para as redes sociais da Andréia, para que ela possa trazer, né? Uma maior contribuição com relação a esse assunto, mas são dores ocultas, né? É um risco, essa dor invisível, né? Ou seja, esse problema que está invisível que vai gerar uma dor, um adoecimento, né? E a constelação, né, ela contribui, ela é uma ajuda para a vida, né? É uma abordagem que trabalha realmente
com uma visão do ser para além do próprio ser quanto indivíduo, né? O ser como parte integrante de um sistema familiar, de uma comunidade. E realmente existem várias ciências que alicerçam esse trabalho, né? Existe uma briga agora e tudo mais, né? Que é pseudociência e tal, mas aqui a gente não está para convencer ninguém. É só aquilo que a gente acredita, né? E nesses anos todos a gente viu excelentes resultados. Não que a constelação seja milagrosa, cure ou resolva, não. Mas ela dá a possibilidade da pessoa tomar consciência de padrões que repetem, né, na família, de lealdades invisíveis, que ela nem sabe que está sendo leal a alguém da família, ao pai, à mãe, ao avô, uma avó. É uma luz, né? Traz essa clareza. Essa clareza, essa luz no final do túnel que eu falei, que sempre existe. Né? Você sabe, Andréia, que o próprio SUS, né, nas unidades básicas de saúde, eles podem usar uma ferramenta que se chama genograma para identificar dentro da família, né, a questão dos diabéticos, dos hipertensos. E o genograma também é uma ferramenta que se usa para identificar padrões. Com certeza. Né? Não só a doença física, né, mas agregando também essas questões de padrão, né? De padrões, muitas vezes, de repetição financeira, doenças emocionais. Padrões, né? de relacionamento. Padrões de relacionamento, né? Sim. Então, hoje, a gente sabe que a epigenética, ela é muito influenciada por padrões dos nossos ancestrais. Então, tudo isso que ficava no místico, no filosófico, ele já pode ser provado, muitas vezes, por experimentos mesmo. Científicos, né? Esses dias eu estava lendo um artigo recente agora, de 2025, de uma universidade nos Estados Unidos que estudou, se não me engano, 70 mil mulheres com relação à preocupação com a beleza. Então, essa vigília e essa imposição de um padrão de beleza tão acirrado está fazendo com que muitas mulheres fiquem sempre preocupadas com o envelhecimento. E o que acontece com as células? Elas envelhecem mais rápido. Olha. Então, isso é uma influência do ambiente, porque a epigenética é isso, é influência do ambiente no funcionamento do nosso metabolismo. Então, isso impacta reações bioquímicas, isso impacta neurotransmissores. Então, se eu tenho que ter mais dopamina, eu posso ter menos. Se eu tenho que ter serotonina, eu posso ter menos ou mais. Então, isso impacta no funcionamento. Então, no nosso software. E o que a constelação faz? Ela nos ajuda a identificar esses padrões e quando a gente toma consciência, apagar o que foi impossível, né? E nem é o nosso desejo, sim, né? Sim. Mas ele pode olhar de uma forma diferente. E esse olhar de uma forma diferente faz com que as emoções se acalmem e todo o nosso metabolismo se reprograme. Então, isso não pode melhorar apenas a nossa vida, mas como é um padrão que é passado de geração em geração, também pode deixar a vida dos nossos descendentes mais leve. Sim. Então, eu tenho estudado muito isso, cada vez mais vai trazer para a ciência isso, né? Vai relacionar uma coisa à outra. Porque a genética, né, Andréia? É genética, se a gente for ver, né? A gente traz, né? Corre na nossa veia. Né? Não tem como ser diferente. O que a ciência também já provou, isso está muito bem embasado, é que o que está lá no DNA, que a gente estuda na genética, está lá como se fosse dentro de uma biblioteca. Está lá, codificado certinho, né? Isso para coisas que a gente quer, né, herdar dos nossos ancestrais, e também informações que a gente, se pudesse, não gostaria nem de desenvolver e nem muito menos de passar para os nossos filhos, né? Mas não tem como separar, né? Não tem como separar. O sentir, né? O sentir é muito velho. É muito, né? É primitivo, né? É primitivo. Então, o que acontece? Esses padrões de reação ao meio ambiente, eles não alteram as informações do DNA. Mas o que os cientistas descobriram é que, para que uma informação do DNA se expresse, se mostre
ou fique quietinha, que a gente chama silenciamento, ela precisa de um estímulo que vem de fora. E onde começa esse estímulo? Nas nossas emoções. Então, por isso, é tão importante a gente olhar para os nossos corpos sutis, né? Porque a gente sente, Porque né? a gente sente. Olhar para dentro, né? Então, por isso que a gente se encantou para cuidar para além do corpo físico, Sim. né, Marisol? Sim, sim. E a partir desse estudo, não tem como separar uma coisa da outra. Não. Né? Eu também fui para o lado das constelações, né? Por um convite seu, num presente de aniversário, né? Agradeço eternamente, né, a esse convite que você me fez, me presenteou com o primeiro módulo, né? E isso faz tanto parte de mim hoje, que quando eu vou fazer os treinamentos, quando eu vou apresentar consultoria ou assessoria na parte de gestão de riscos assistenciais, não tem como eu não olhar o todo. Né? Então, quando eu entro dentro de uma equipe para favorecer um treinamento, então a minha postura, né, de quem chegou por último, né, seguindo as leis sistêmicas, então não tem como separar uma coisa da outra. Né? A gente vai somando, né? Sim. Eu fiquei muito feliz por você aceitar, né, caminhar mais um pouquinho comigo. Sim. O convite foi esse, né, de estarmos juntas mais uma vez. Sim. E nos trouxe até aqui, né? E vai nos levar a muito pela frente ainda, né? Estamos só na metade da vida, né? É o que dizem, né? É o que dizem. Temos muito a percorrer juntas ainda. Tem um amigo aqui perto de nós que ele disse que ele está na metade da vida, então nós estamos confiando nisso, então, né? Pois estamos aí confiantes, né? Pensando hoje no mundo do empreender, né, Andréia? Sair de um CLT, ir para uma carreira solo. Então, esses desafios, né, ter um negócio próprio, como você teve lá, né, essa parceria no Instituto, né? Então, com certeza tiveram desafios, né? E eu gostaria que você pudesse, né, não sei se você lembra de algum que foi assim, nossa, o mais desafiante, né, do ser CLT para o ser empreendedorismo, né, ser empreendedora. Bom, acho que um dos grandes desafios foi me desconectar da armadura da Andréia do hospital, né? Que quem me trouxe foi o contrato CLT, né? Porque nós éramos Andréia e Marisol da instituição X, né? Então, quando a gente se desconecta de uma estrutura importante, significativa, isso gera uma instabilidade, né? Que coragem é essa que a gente se desvincula de algo teoricamente estável? Porque é teoria isso, né? Porque se a gente acredita que está, né, em direção ao nosso propósito, o caminho é só um caminho que vai nos levar ao propósito maior. Então, esse foi o grande desafio. Perder a identidade institucional. Então, perder a identidade institucional é muito difícil, né? E um grande desafio é você ficar, né? Você ter uma empresa que movimenta um capital ali significativo, não que seja significativo para a maioria das pessoas, mas para a gente que está começando E aí você assume compromissos financeiros, administrativos, que você não sabe se aquilo vai concretizar. E isso me tirava o sono. Insegurança, né? Insegurança. Será que eu vou ter capital para pagar os meus parceiros, né? Claro que tinha, mas era a minha insegurança, né? De cumprir com a palavra. Então esse foi um grande desafio, Marisol. Entendi. E é um desafio que não se apresenta igual para todos. Não. Né? Então, para aqueles que vão enfrentar aí uma transição de carreira, vão sair às vezes de um CLT e seguir uma carreira solo, né? Então, assim, não está passando por isso sozinho, né? Muitos já passaram, né? E cada um vai sentir a dor de um jeito diferente. De um jeito diferente, exatamente. Mas aí, o que acontece, né? É muito interessante esse movimento, né, de vida, porque quando você tem uma preocupação administrativa desse tipo, por exemplo, né? E de repente você entra na sala de aula e olha para a carinha de um aluno
que quando ele começou a formação, parecia uma florzinha murcha, e de repente você entra na sala de aula e vê o brilho nos olhos, aquele sorriso, eu falei, deixa a conta para lá, né? Você nem lembra. Né? Ou um cliente que te manda uma mensagem e fala, olha, aconteceu isso, né? Tem cliente que manda mensagem depois de 1 ano, 2 anos, fala, oi, quem é essa pessoa, né? Vou lá resgatar. Então é isso que dá o gás para a gente continuar. São vidas e vidas transformadas, né? E que eu digo para os clientes, né? E digo sempre para os alunos que a gente, quando você está mesmo alinhado com o seu propósito e no caminho da sua missão, você não adoece. O cansaço, ele se repõe em energia. Tanto é verdade que, quando eu estava na área hospitalar, eu adoecia muito. Era a Maria das Dores, né? Dói aqui, dói ali, dói aqui, dói ali. Ia trabalhando com dor mesmo. Depois que eu fiz a transição de carreira, né? A gente também vai percebendo que a máquina também vai precisando de recalchutagem, né? Mas não tem mais aquele peso, aquele adoecimento de alma. É mais leve, né? É mais leve. E certamente a cura ou a energia que chega para o cliente, ela passa primeiro em nós. Então não tem como você não ser positivamente afetado pelo amor daquela família, pelo desejo de vida daquele cliente. Tudo isso passa por nós. E é isso que o profissional da saúde muitas vezes não percebe. Porque ele está tão focado na doença que ele não consegue ver o ser humano como um todo. Não porque não queira, mas a rotina acelerada, né? A sobrecarga, né? A sobrecarga e a cultura institucional às vezes não permite que ele tenha esse olhar. Mas, na verdade, a doença é só uma parte. Né? É só uma parte. E não deixar, às vezes, essa pequena parte tomar conta do todo. Né? Que é o que acontece, né, Má? Sim. Bom, André, acho que a gente já vai caminhando para o nosso final. Você trouxe aí imensas contribuições, né, imensos insights, né, que para quem está assistindo, com certeza, muitas chaves devem ter caído, né, muitas conexões com o que os profissionais de saúde vivem aí na prática. Agradeço imensamente e gostaria de te pedir agora, se você pudesse, né, falar uma frase, né, para alguém que nessa jornada toda fez a diferença, né? Eu sei que são muitos anos, né, mas alguém que fez a diferença, ou alguém que te desafiou, né? Alguém que tenha marcado aí a sua trajetória, se essa pessoa estivesse aqui, né? O que você gostaria de falar para ela? Eu acho que o meu grande exemplo de fortaleza é a minha mãe. A minha mãe sempre foi uma mulher forte. E ela dizia que a gente poderia ter medo, mas que a gente tinha que ir com medo mesmo, né? Que a diferença do medroso e do corajoso é que o corajoso vai com medo mesmo. Então ela sempre trouxe para a gente, para mim, para os meus irmãos, esse ímpeto de vida, essa vontade de estar com pessoas, de ajudar pessoas, né? Porque os meus pais sempre trabalharam muito em organizações, em ONGs, né? Então eu aprendi muito isso. Então ela foi um grande exemplo e eu gostaria nesse momento, de onde é que ela esteja, né? Que ela não está mais fisicamente conosco, que ela sentisse meu amor e a minha gratidão. E depois da minha mãe, eu tive o privilégio de ter muitas mulheres. Sempre quem me abriu as portas foram mulheres. Muitas mulheres. Então, eu sou imensamente grata por tudo que eu vivi até hoje, né? Viveria tudo novamente, mesmo os desafios, eu viveria tudo. E tem gente que diz assim, né? Ai, como eu gostaria de ter a cabeça que eu tenho hoje com o corpo de 20, não. Eu quero ter a cabeça que eu tenho hoje, com esse corpinho que eu tenho hoje, com a carinha que eu tenho hoje, porque tudo isso traz a minha história, né? Então eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, né? E de estar tão à vontade com a minha amiga querida e poder compartilhar um pouquinho
da nossa história. Andréia, eu que agradeço imensamente mesmo, né? Pude ter algumas lembranças aqui enquanto você falava, né, das nossas vivências, agradeço mesmo imensamente. Uhum. E a quem nos assistiu, né, agradeço também, né, a ter nos acompanhado até aqui. Esperamos realmente ter contribuído com alguns detalhes, com insights, com a vida de todos vocês. Gostaria também de agradecer aos apoiadores deste podcast, a Guia-se Jardins, que é o nosso apoio aqui, trazendo até o SOWORK essa estrutura que também está disponível para você, caso você tenha interesse. Agradecer ao SOWORK, que é esse espaço de trabalho compartilhado com foco em profissionais de saúde, que nos cedeu aqui essa estrutura também para que a gente pudesse estar trazendo essas informações através desse podcast. As informações da Andréia, das redes sociais dela, estarão aqui na descrição deste canal. E continuem nos seguindo para os próximos episódios desse podcast Risco Invisível. Até a próxima! Até, obrigada.